para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir, vai se materializar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Aquele cuja voz outrora, diga comigo, abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Diga comigo, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras que ainda uma vez indicam, diga comigo essa palavra, a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Vou repetir mais uma vez, preste atenção, e a palavra é delicada, hein? Se você não tiver em espírito, você não vai entender. Por favor, a palavra é delicada. Se você não estiver focado, não estiver em espírito, ela precisa estar bastante focado para poder conseguir entender a revelação dela. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça, diga comigo, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Pode passar, por favor. Deixa eu falar uma coisa sobre abalo. O abalo traz mais perto da fundação, remove o que está morto. Diga comigo, remove o que está morto, colhe o que está maduro, desperta, unifica ou mistura para que não possa mais separá-los. O abalo, ele tem esse propósito, principalmente, ele remove o que está morto, ele tira aquilo que pode ser abalado, e principalmente agora nós estamos falando de nós, daquilo que está dentro de nós, daquilo que está dentro de nós. Se nós temos atitudes, pensamentos, vou me prender à palavra pensamento, fé, porque muitos acham que pelo fato de ter crido no Senhor Jesus, aceitado o Senhor Jesus, tem seguido o Senhor Jesus, vem à igreja, então isso basta. Nananina, não. De verdade, muito longe. Porque nesse abalo, o abalo que o mundo tem sofrido, cada um de nós temos sido submetidos a um abalo, a um chacoalho. Se aquilo que está em nós não for um alicerce sólido, não permanece. Se esse abalo, ele já tem acontecido e vai acontecer,
ainda com mais intensidade, aquele que não tem um alicerce sólido, muito sólido, não permanece, não suporta, não vai resistir. Não vai resistir. E aí, vamos entrar aqui, e eu vou concluindo isso. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como quem foi determinado, mas ai daquele que trair. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles iriam fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles, acerca do qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, o maior deverá ser como servo, e aquele que governa, diga comigo, e aquele que governa, como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês, diga comigo, como quem serve. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como o trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você, repita em voz alta essa palavra. Você vê que o Senhor Jesus veio falando que haveria alguém que o trairia, levantou toda uma polêmica. Simão, que até então era um homem precipitado, um homem imaturo espiritualmente, um homem que caminhava na força humana, na força das emoções, na força da alma e não do espírito, e você vai entender isso daqui a pouco, na força da alma e não do espírito. Uma pessoa que, repita essa palavra comigo, que não se conhecia. Ele não se conhecia. Ele não se conhecia. Então ele fez suas argumentações, né? Ele, inclusive, nós sabemos que na traição do Senhor, quando o Senhor falou tudo que ele tinha que passar, ele foi o primeiro a se manifestar que ele jamais faria aquilo. Se tivesse que morrer com o Senhor, ele morreria com o Senhor. Se ele tivesse que morrer com o Senhor, ele morreria com o Senhor. E aí, vem agora Jesus e diz assim, no mesmo capítulo, volta o versículo anterior: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Diga comigo, mas eu orei por você. Eu quero que você grave essa palavra, porque o Senhor tinha um propósito muito grande com Pedro, muito especial.
E o que Pedro tinha que passar, ele tinha que passar. O Senhor não disse assim: eu amarrei, eu repreendi Satanás, eu acorrentei Satanás, eu não permiti que Satanás. Eu orei por você. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Porque você vai ter que vencer. Você vai ter que vencer. E mais, quando você, repita comigo, se converter, aqui pega, hein? Aqui pega. Porque se eu mandar levantar a mão aqui e falar quem é convertido, talvez a igreja inteira vai levantar a mão. Mas por que você se considera convertido? Porque você frequenta a igreja? Porque você desceu as águas do batismo? Porque você desceu as águas do batismo? Será que é isso? Simão estava com Jesus, caminhando com Jesus, acompanhando, era um discípulo de Jesus. Quando o Senhor diz: larga tudo e me siga, ele estava seguindo. Mas ele era convertido? Será que o Senhor falaria isso para ele se ele fosse um convertido? Você vê que era impulsivo, tinha muita impulsividade, tinha ainda atitudes totalmente carnal, não era uma pessoa, é aí que eu quero que você entenda, ele tinha atitudes importantes, mas na carne. Ele não era um homem, vamos falar assim, a gente às vezes usa o termo para Pedro, diz assim: Pedro foi covarde, negou Jesus. Não, se você analisar profundamente, Pedro, ele tinha sua coragem, porque quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele sacou da espada e cortou. A intenção dele era decapitar o soldado, ele cortou a orelha do soldado. Então ele tinha lá sua coragem, ele tinha uma alma forte, ele tinha, diga comigo, ele tinha uma alma forte. E a alma, quando nós falamos de alma, nós estamos falando do centro das emoções. Não estamos falando que ele tinha um espírito forte, ele era forte espiritualmente, ele era forte na sua alma, ele era forte naturalmente. Mas quando você se converter, porque você não é um convertido, você caminha na força do teu braço, você caminha nas tuas emoções, e ainda você vai sofrer um abalo para que aquilo que não deve permanecer, não permaneça, para que permaneça aquilo que é sólido. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Passa. Vamos lá, hein? Vamos lá. Quando a gente fala de se converter, nós pregamos recentemente que Pedro, ele tinha um conhecimento revelado da palavra, né? Quem estava nessa reunião vai entender o que é o conhecimento revelado. Ele acreditava, realmente ele acreditava em Cristo como Filho de Deus. Ele acreditava, ele cria nisso. Judas também estava com Jesus, mas não tinha a mesma crença. Tanto é que quando ele traiu Jesus, ele diz que ele traiu o sangue inocente. Ele não usa o termo, eu traí o Filho de Deus. Ele diz: traí sangue inocente. Era diferente daquilo que estava dentro de Pedro. Mas Pedro ainda, como eu e você, precisava ser trabalhado. Precisava ainda sofrer abalos, para que aquilo que não era sólido, para que aquilo que não deveria permanecer, não permanecesse, e permanecesse somente aquilo que deveria permanecer. Amém? Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão. Marcos 14, 27. Vocês todos me abandonarão.
pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus. Isso aqui é mais ou menos assim, né? Você vê que às vezes a pessoa, quando fala, e ainda ele não teve realmente aquele novo nascimento, aquele nascimento verdadeiro, ainda há muitas coisas que precisam ser tiradas, há coisas que se abalam, porque pode prestar atenção que na igreja acontece isso continuamente. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, agora eu me encontrei, agora é tudo que eu procurava, agora e aqui eu só saio para a glória. Dá 3, 4, 5, 6 meses, um ano já, cadê o fulano? Sumiu. Mas você não sabe o que aconteceu. Não é que você não sabe o que aconteceu, ou abala ou não se abala, ou é inabalável ou não é. Você vê que ainda tem muitas coisas ali que precisam ser tiradas. Há muitas coisas que precisam ser arrancadas. Por quê? Porque quando a fé da pessoa não é uma fé madura, quando a fé da pessoa não é uma fé, ela vai se abalar com qualquer coisa. Qualquer coisa, hoje ela está firme, amanhã ela não está. Hoje ela está convicta, amanhã ela já não está. Hoje ela tem sede das coisas de Deus de uma forma incrível, amanhã já não tem mais a mesma sede. Hoje tudo que ela quer é servir ao Senhor, é ser um bom servo, como o Senhor Jesus ensinou. Ela quer ser um bom servo, amanhã ela já não quer mais servir nada, nem o Senhor. Não quer servir sua obra, não quer servir o povo, nem o Senhor, não quer ouvir falar. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais. Diga comigo: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Eu faço essa pergunta: ele se conhecia? Não se conhecia. Não se conhecia. E quando o abalo chegou, veio à tona que estava cheio de coisas, ainda tinha sentimentos que precisavam ser arrancados, para que Deus realmente fizesse dele aquela pedra, aquela rocha. Pedra é inabalável. Pedra é inabalável. Rocha é inabalável. Amém? Não se conhecia. Como existem muitas pessoas que não se conhecem. Como existem muitas pessoas que ainda estão cheias de coisas mortas que precisam ser tiradas. Ainda não estão maduros de verdade. Ainda não estão alicerçados, como nós colocamos aqui. O abalo unifica, mistura, para que não possa mais separá-los. Para que não possa mais separá-los. Realmente há aquela união, aquele alicerce, aquele encontro real e verdadeiro. O orgulho sai fora, sentimentos que não prestam sai fora, o medo sai fora, a precipitação sai fora, a carnalidade sai fora. Você já prestou atenção quando a gente desce ao fundo do fundo do fundo do poço? É um ou outro, tá? O segredo para se vencer, eu aprendi isso muito cedo.
Qual é o segredo para se vencer? A sua capacidade de ceder, a sua capacidade de flexibilidade. Rapidamente, facilmente a gente entende o que não é bom, o que não presta. A fé que Deus não quer mais, as coisas que Deus não quer mais. Quanto mais rápido a gente cede, sentimentos, pensamentos, atitudes, coisas não nos dominam. Nós somos flexíveis, rápidos. Ah, bicho, todo mundo é assim? Não. Tem gente que vai até a morte e não cede. Grave que eu gosto de trazer à tona todas as vezes que eu falo sobre isso, o malfeitor da cruz. Ele estava pregado na cruz, ia morrer daqui a pouco, e ele não mudou, não se arrependeu, e ainda pregado na cruz ele tinha força para zombar de Jesus, para afrontar Jesus na cruz. Você vê que coração? Não era para estar ali falando, oh meu Deus, como o outro, né? Como o outro, tem misericórdia de mim. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Ainda diz para ele, nós pecamos, rapaz, você nem nessa situação, você não muda, nós pecamos, o que fez ele? Nós erramos, e ele o que fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Amém? E o outro, teve a mesma visão? Não. Então, você vê que tem pessoas que o coração a palavra é esta, orgulhoso até a morte. Orgulhoso até a morte. E sabe o que o orgulho faz com a pessoa? Eu não vou reconhecer que eu tenho essa fraqueza. Eu não vou reconhecer que eu sou assim. Eu não vou reconhecer que eu cometo esse erro. Eu não vou. E posso te dizer uma coisa? O que a gente mesmo não reconhece e confessa, não vem à luz. E na luz, tudo que está na luz é bênção. Tudo que está em oculto e a gente mesmo não confessa, são trevas. Ou estou na luz ou estou nas trevas. Se eu estou na luz, quem governa a minha vida? Se eu estou nas trevas, o diabo ainda tem o domínio de pensamentos, sentimentos, atitudes, orgulho e etc. Amém, pessoal? Então, quanto mais rápido, eu sou isso mesmo e eu quero tratar, não quero ser assim, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero amadurecer, até porque, você vê que Pedro está numa caminhada aqui, numa mudança, ele está numa evolução, ele vem caminhando numa evolução, a princípio totalmente imaturo, totalmente carnal, totalmente precipitado, e vem caminhando numa evolução. Vamos lá, passa. Então, Marcos 14, 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Repita comigo: fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos, diga comigo, e os encontrou, o quê? Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Diga comigo em voz alta: não pôde vigiar nem por uma hora. Espera aí, você não pôde vigiar nem por uma hora. Eu fique aqui alertas, esteja aqui vigiando comigo. Espera aí, você diz que morre, se preciso for, morre.
e não tem força nem para orar. Você diz que se preciso for, você morre comigo, e não tem força nem para orar. Esse é o grande problema, né? Nós estamos vendo aqui um Pedro forte de alma, mas fraco de espírito. Forte de alma, diga comigo, mais fraco de espírito. E esse é o grande problema. Às vezes as pessoas são determinadas, às vezes as pessoas são ousadas, as pessoas são motivadas, são corajosas para muitas coisas, mas extremamente fracas espiritualmente. E aí vai vencer como? Como vai vencer? Se o mundo já é do maligno, se a nossa luta não é contra a carne ou sangue, se ainda a natureza não é uma natureza regenerada, se ainda não houve o novo nascimento, novo caráter, nova personalidade, nova mentalidade, um novo espírito, como é que vai vencer? Como vai vencer? Porque é o que eu sempre digo, a maior parte das pessoas vem à igreja para assistir esse é o grande erro. Esse é o grande problema. Outras pessoas vêm à igreja para cumprir com aquela obrigação do domingo. E quando o abalo chegar? E quando o chacoalho, que não é só sobre nós individualmente, o chacoalho está vindo sobre o mundo, o chacoalho está vindo sobre a terra. E quando o chacoalho chegar aqui, o chacoalho está acontecendo. Quem está morto está caindo. Aquele que não está firme, como será? Porque é a única coisa que vai nos fazer permanecer. As nossas lutas são muito grandes e nós não podemos perder a nossa fé. Citei 2 homens aqui, Pedro e Judas, ambos foram discípulos de Jesus. Pedro foi crescendo, foi amadurecendo, foi chegando no ponto. Judas nunca chegou. Nunca chegou. Judas só estava interessado no que ele podia levar. Judas entendeu o seguinte, ele achou que como o Senhor Jesus chegava como um novo rei, ele achou que ele podia levar alguma coisa bacana nisso. Quanto que eu vou levar nessa? Que posição que eu vou ocupar? Quando ele entendeu que o reino do Senhor, esse reino terreno do Senhor tinha um outro propósito, e ele não ia levar nada, então ele foi e fez o que com Jesus? Quanto vocês vão me dar? Quanto vocês vão me dar para que eu entregue ele a vocês? Você vê? E sabe qual é o pior, gente? Ser Pedro não é problema nenhum, maravilhoso. Que a gente vai passando pelo processo, vai amadurecendo. A gente vai chegando aonde Deus quer. A gente vai entendendo. Você vê que Pedro, com toda a sua imaturidade, ele tinha verdadeiramente uma fé no Senhor. Ele sabia que Jesus era o único caminho. Então, tanto é que a semana passada nós pregamos que quando o Senhor Jesus, ele estava pregando, trazendo um sermão, teve aqueles que acharam o sermão duro, né? Acharam o sermão agressivo, pesado. E aí, de repente, começou a se afastar duro demais esse sermão, quem pode suportar? Duro demais esse sermão, quem pode suportar? E foi se afastando, o Senhor viu que no coração dos discípulos estava a mesma coisa acontecendo, o Senhor falou, querem vocês também acompanhá-los? E Pedro foi o primeiro a responder, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Só o Senhor tem a palavra e a vida, para onde nós vamos? Iremos para onde? Quer dizer, não tem caminho, não tem um outro caminho, é o Senhor e acabou. Amém? Só que isso não estava dentro de Judas. Essa mesma fé, essa mesma convicção não estava dentro de Judas. E no abalo veio à tona o que estava dentro de Judas. No abalo veio à tona o que estava dentro de Judas.
no abalo vem à tona o que está dentro de nós. Viu? No chacoalho, no abalo, diga comigo, no abalo, no chacoalho, vem à tona o que está dentro de nós. Vem à tona o que está dentro de nós. E quando a pessoa, ela ainda realmente não teve esse encontro, as coisas mortas foram arrancadas, aquelas coisas que se abalam, que não servem, sentimentos, pensamentos, atitudes, não são totalmente arrancadas, e vivendo aquela fé realmente convicta, inabalável, aquele relacionamento profundo com o Senhor. Eu ainda pensava esse final de semana, sabe? Esse final de semana nós tivemos um feriado maravilhoso. Não é porque as pessoas não têm o direito de passear, de se divertir, não é isso. Mas você sabe que a coisa mais gostosa que tem, eu já fiz viagem, do que eu fiz a viagem, voltei, e na volta mesmo eu voltei angustiado. Eu já fiz viagem que eu fui para me divertir, para me saciar, não curti lá, e na volta já volto ainda mais angustiado. Mas eu ainda pensava esse final de semana, né? Final de semana é o feriado a gente estava aí, uma reunião maravilhosa, né? Depois ontem, sábado de manhã, nós estávamos aqui em oração, uma viagem à presença do Senhor, uma viagem espiritual, que isso te traz um bem-estar muito grande, uma realização muito grande, uma satisfação muito grande, um prazer muito grande que não se recebe em lugar nenhum, que a gente não consegue ter em absolutamente nenhum lugar. Nada pode nos satisfazer como a vontade do Senhor, a presença do Senhor na nossa vida. Amém, pessoal? Então, aonde eu quero chegar? Tem pessoas que não têm essa presença, não têm essa satisfação. Você vê que Pedro estava com Jesus e ele se mostrava tão forte, mas ele não tinha força para orar, não tinha força para estar ali em espírito com o Senhor, num momento tão especial, que o Senhor falou com ele: eu quero que você fique aqui e vigie comigo. Esse é o momento de vigiar, esse é o momento de estar aqui vigiando comigo. E a sua condição espiritual revelava o que estava dentro. Estava fazendo o quê? Dormindo. Aí vai, vamos lá. Vigiem e orem, diga comigo, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que se a gente não malhar o espírito, não alimentar o espírito, malhar, você que gosta só de academia, de caminhadinha, malha o espírito, malha, não estou falando nada contra isso, né? Não estou falando nada contra isso, se cuide, é importante, mas eu quero dizer uma coisa, volta ali por favor. Aliás, tem uma tradução que diz que o exercício pouco aproveita, está entendendo o que eu quero dizer ou não? Adianta malhar o corpo e não malhar o espírito? Adianta malhar o corpo, não exercitar a fé, não se fortalecer na fé? Adianta estar com o corpo fortinho, mas a fé fraca, o espírito fraco? Adianta? Vai poder fazer alguma coisa no momento que você mais precisa? Nada. E nós precisamos aprender a malhar o espírito. Nós precisamos aprender a fortalecer o espírito. Olha o que o Senhor Jesus diz: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que eu preciso fazer? Preciso alimentar o espírito, preciso fortalecer ele, eu preciso malhar o espírito. É orando, é jejuando, é meditando, é alimentando, é procurando entrar na profundidade da palavra, porque as histórias bíblicas só se repetem, só mudam os personagens. A história é a mesma, tem os mesmos traidores de Jesus nos dias atuais, tem os mesmos que se julgam forte, na hora da pressão nega Jesus.
Tem aqueles mesmo que diz: não, eu faço, eu asso, eu cozinho, e na hora do abalo, cadê? Não, juro que eu nem conheço, pelo amor de Deus, nunca tive com ele. Mais uma vez ele se afastou e orou. Diga comigo, repetindo as mesmas palavras. Ô bispo, de novo essa palavra. Ô bispo, de novo essa palavra. O senhor está repetindo o quê? Tá bom, Jesus repetiu as mesmas palavras? Repetiu, sim ou não? É o que você leu ali? Então vamos lá. Quando voltou, diga comigo, de novo, os encontrou. Então não mudou nada. Não entrou. Não entrou. O que mudou? Nada. Fazendo a mesma coisa novamente. O mesmo Espírito novamente. Quando deveria falar, não, Jesus nos orientou a ficar aqui, nós vamos orar, nós vamos vigiar, vamos estar intercedendo junto, porque está vindo um abalo grande aí, está vindo um abalo grande. O Senhor nos orientou, vamos orar, vamos nos levantar em oração aqui, vamos orar com Ele, vamos orar por nós, vamos orar pelo Senhor Jesus, vamos orar. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, voltando pela terceira vez, ele lhes disse, diga comigo, vocês ainda dormem e descansam? Será que era hora para descansar? Sim ou não? Então, pessoal, eu estava falando essa semana, né? Qual que é o grande problema? Tem gente que ama esse versículo, né? E há um tempo determinado, o nosso tempo não é o tempo de Deus, há um tempo determinado para todo propósito, certo? Bacana. Aí quando você vai ler lá, quando você lê há um tempo determinado para todo propósito, entra com profundidade para você discernir que tem coisas que estão no tempo, só Deus governa esse tempo, e há uma série de atitudes maior do que a de Deus, que são as nossas responsabilidades, né? Como o tempo de plantar e o tempo de colher, como o tempo de falar e o tempo de se calar, né? E aí vai, quando o tempo de guerra e o tempo de paz. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas, por não ter discernimento, por não entender de verdade, profundamente, e a palavra, não ter a revelação da palavra, estão sempre fora do tempo. E elas mesmas impedem que Deus cumpra o propósito na vida dela, porque está sempre fora do tempo. Quando é para plantar, não planta, quando é para colher, não colhe. Inclusive tem uma coisa importante que a gente fala, né? Às vezes a pessoa até começa um bom plantio, depois não chega um momento ali, um momento de abalo, porque plantar dá trabalho, não dá? E colher dá trabalho? Não sei, bispo, achei que só caía tudo na minha... Não, vou fazer a pergunta de novo. Quem planta tem muito trabalho para plantar, não tem? E quando vai se colher? Muito trabalho. E tem gente que planta e abandona o seu plantio. No tempo da colheita, não colhe, porque abandona o seu plantio. Por quê? Porque algum abalo chegou, alguma situação chegou, e ela não tem discernimento, e ela abandona o seu plantio. E aí aquele plantio, e se quiser fazer novas colheitas, vai ter que fazer o quê? Plantar de novo. Então, existem pessoas que estão sempre fora do tempo, sempre, totalmente fora do tempo. E por isso, infelizmente, o propósito acaba, porque, vocês ainda dormem e descansam? Será que era hora para descansar? Será que era a hora? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Lucas 1,80, diga comigo, o menino
crescia. Repita ali, por favor. Pronto. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Espírito. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Diga, eu preciso crescer e me fortalecer em espírito. E viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Passa 2:40, Lucas, o menino, diga comigo, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós precisamos crescer, nos fortalecer em espírito, enchendo-nos da sabedoria não do mundo, mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria espiritual. Sabedoria do mundo é uma. E o que não falta são pessoas que você dizem, fulano é extremamente inteligente, fulano é extremamente sábio, está com a vida arrebentada, está com a vida destruída. A sabedoria que vem de Deus nos traz discernimento, revelação, para fazer o que Deus aprova. Para fazer o que Deus aprova. E isso é para a vida. Isso faz de você uma pessoa altamente abençoada, bem-sucedida, como chefe ou mãe de família, como profissional, porque a Bíblia tem resposta para tudo. O cristão não é um povo alienado à parte, não. É um povo que é alienado do pecado, de uma vida promíscua, mas é um povo sábio, é um povo disciplinado, é um povo que tem regras, um povo que tem disciplina, e essas regras, essas disciplinas são transmitidas à sua família, e isso é que nos traz a paz, isso é que nos traz segurança, isso que traz a bênção de Deus sobre nossas vidas. Então nós nos tornamos altamente sensíveis às coisas que Deus aprova e às coisas que Deus reprova. Nós nos tornamos altamente sensíveis entre os caminhos que Deus está e os caminhos que Deus não está. E se eu sigo no caminho que Deus está, que Ele me acompanha, que a bênção dEle me acompanha, bispo, Deus não está em todos os lugares? Deus está em todos os lugares, mas não são todos os lugares que Ele nos acompanha. Que a bênção dEle, a unção, o Espírito dEle nos acompanha. Até porque Ele não compactua com determinados lugares, determinados assuntos, determinadas atitudes. E se Ele compactuasse, Ele estava indo contra. Então você vai fazer escolha, Ele fala, pode prestar atenção que sempre antes da gente fazer uma escolha tem algo que faz, faço ou não faço? Não faz, você começa a pesar o contra, né? Não faz, não vai, não siga, não, opa, não é hora, vigia. Não tem uma vozinha que fala internamente? Por que a gente só escuta essa vozinha depois que deu errado? Nossa, parece que tinha um negócio falando comigo que não era para fazer isso, não era para ir lá. Por que só depois? Sabe por quê? Porque a gente ainda está na condição de apostadores, contando com a sorte, não com a fé. Está cheio de cristãos apostadores, que contam com a sorte e não com a fé. Contar com a sorte é uma coisa, contar com a fé é outra. Menino crescia e fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,52, diga comigo mais uma vez, diga, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e a graça diante de Deus, e graça diante de Deus. Olha,
ia crescendo em sabedoria, estatura, muitas pessoas param ali. Muitas pessoas param ali, ó. Eu quero crescer em sabedoria, conhecimento, eu quero crescer em estatura, eu quero ser grande. Para ali, ó. Em graça diante de Deus. Até porque o Senhor Jesus trouxe um ensinamento maravilhoso acerca de um homem que ele estava preocupado em armazenar muita riqueza terrena e não estava preocupado com a sua vida espiritual. Quando ele disse assim: eu vou armazenar, vou ter para muitos anos, e eu vou dizer à minha alma: alma, tu tens em fartura, em abundância para muitos anos. O Senhor disse assim: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? E agora, o que você vai dar pela sua alma? O Senhor disse: assim são aqueles que são ricos, mas não ricos para com Deus. O problema não está na riqueza, o problema está em ser rico e miserável para com Deus, rico e pobre para com Deus, quando nós deveríamos nos tornar extremamente ricos para com Deus, e o resto é consequência. Ele é dono do ouro e da prata. Amém? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, diga comigo, e graça diante de Deus e dos homens. Então, tanto Deus como os homens via que ele estava crescendo na unção, que ele estava crescendo no poder. Graça é unção, é a totalidade do poder de Deus sobre nós. É a totalidade do poder de Deus sobre nós. Todo mundo estava vendo: opa, ele tem crescido, hein? Tem crescido na unção, tem crescido na fé. Os homens estavam vendo, Deus estava vendo. Marcos 16: não tenham medo, disse ele. Vocês estão me procurando, estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Pode passar, eu quero me firmar aqui, ó. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Respondeu ele: sim. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhes disse: sim, tu sabes todas as coisas e que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Então, quando terminaram o café da manhã, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Com total comprometimento e devoção?
Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabes que te amo com profundo e pessoal, diga comigo, afeto, como um amigo íntimo. Jesus disse a ele: alimente meus cordeiros. Novamente ele disse a ele uma segunda vez: Simão, filho de João, você me ama com total comprometimento e devoção? A pergunta é, deixa eu fazer essa pergunta a você: você ama o Senhor com total comprometimento e devoção? Que nível de comprometimento? Qual o nível de comprometimento? Qual é o nível de devoção? Respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que te amo com profundo e pessoal afeto. Diga comigo, como um amigo íntimo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Ele disse a ele a terceira vez: Simão, filho de João, você me ama com profundo afeto pessoal, como um amigo íntimo? Pedro, chateado e magoado, pois o Senhor havia perguntado se ele o amava pela terceira vez, respondeu: Senhor, sabes de tudo. O Senhor sabes que eu te amo profundamente, como um amigo íntimo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Nós precisamos ter muito cuidado. Recentemente nós trouxemos uma mensagem. Diga comigo: amor filos, amor entre irmãos, amizade, amor entre irmãos, amizade. Mas esse amor, ele não é inabalável. Já prestou atenção? Que às vezes você ama um irmão, ama um amigo, ama, daqui a pouco está odiando. Daqui a pouco acabou esse amor. Esse amor, ele não é inabalável. Esse amor pode ser abalado. Amor eros, diga comigo, amor erótico, carnal, sensual. Esse amor também não sustenta relacionamento nenhum. Sustenta? Sim ou não? Se é só carne, se é só atração, não sustenta relacionamento nenhum. Esse já foi. Pode prestar atenção, quando o relacionamento já começa só na base da carne, é passageiro, vai embora rapidamente. Amor estorge, amor relacionado à família, que uma mãe tem por um filho tem por uma mãe, a família. Mas também nós estamos vendo aí continuamente filho odiando os pais, pais odiando os filhos. É verdade ou não é? Esses dias eu atendi uma coisa, cai na palavra de sexta-feira agora. Eu atendi um marido que ele falava assim: como é que pode dizer que ama? Como é que pode dizer que ama nossos filhos? Só chama o menino de desgraçado, só chama o menino de filho de não sei o quê, só chama. Como é que pode dizer que ama? Como é que pode dizer que ama? Só pragueja, só amaldiçoa o menino. Não quer perto. Não quer perto. Um amor que não sustenta também relacionamento nenhum. Diga comigo, amor ágape.
amor divino que Deus deu a nós, o único que pode tornar relacionamentos permanentes possíveis. Nós somos alimentados, você é alimentado de acordo com a sua fome. Você é alimentado de acordo com a sua fome. Se você não tem fome, você não recebe alimento. Mas se você tem fome, você vai em busca desse alimento. Você vai buscar se alimentar. Você vai buscar saciar. E digo mais, a nossa fome espiritualmente ela deve ser insaciável. Não tem aquela pessoa que, né, que ela está sempre, é sinal de saúde, né? Tem sempre fome, normalmente, equilibradamente, tem sempre fome. Está sempre se alimentando, se fortalecendo. Então, o amor, agora Pedro chegou num ponto aqui que era o ponto que precisava. Porque, vamos lá, deixa eu trazer para a tua vida que eu não estou te contando história. Você sabe que o mundo é cruel. Você sabe que cada dia, cada mês, cada ano que passa, as coisas estão piores. Estão ou não estão? Olha o mundo. Olha o mundo. Às vezes o brasileiro tem um péssimo hábito de, às vezes, diminuir, denegrir o próprio país. O problema não é no Brasil, o problema está no mundo. Cada um na sua área. Nós temos um problema mais grave em uma área. Não é verdade? Quando nas últimas eleições eu falei aqui, não fique esperando coisa de governo que nada vai melhorar. Eu disse isso ainda. Fique esperando, não. Ou nós estamos no governo de Deus ou nós estamos fritos. Não fique esperando aí, não. Ainda, eu lembro que até preguei aqui em cima que eu estava orando com todo mundo. Eu falei, pare de esperar. Fica no meio dos cristãos, fica uma briga, quase cristãos discutindo, porque esse é o bom, esse é o não sei o que, esse é o não sei o que, esse vai resolver, aquele não vai resolver. Não, ninguém vai resolver. Ninguém. Nós temos uma alternativa. Estamos escondidos em Deus, no governo de Deus, ou estamos fritos. E então, agora, e a nossa comunhão pessoal? E o nosso crescimento? Temos crescido? Temos crescido em sabedoria? Crescido em graça diante de Deus e diante dos homens? Pedro, por muito tempo, foi um cara orgulhoso. Um cara orgulhoso. Mas aqui nessa reta final você vai vendo realmente uma pessoa se esvaziando. E realmente chegando no ponto que precisava chegar. Para que Deus realizasse, cumprisse na vida dele aquele algo grande que Deus tinha com ele. Algo grande. Vou fazer uma pergunta hoje. Pense você. Se hoje a comunhão de muitos, na medida que você está, a comunhão de muitos é bem superficial, bem rasa, se Deus te promover, isso vai aumentar? Se a fome e a sede que tem de Deus, porque, como eu disse, nada vai ser implantado em você, você vai buscar. Você vai buscar. Ou você acha que você está ouvindo aqui hoje, eu simplesmente parei, né? Ou a bispa parou, fez assim, ó. Como é que é? Assim. Pronto. Entrou. Ou para buscar, para meditar, para ver o que Deus tem, que Deus tem para nós, que Deus quer falar. O quanto precisamos crescer.
Pense nisso, por favor. Porque a gente cobra de Deus e diz: Senhor, por quê? Por quê? Senhor, por que o Senhor não faz mais? Por que o Senhor não me abençoa? Eu não consigo falar com você. Eu não consigo te alimentar. Eu não consigo fazer com que você cresça. Cresça na graça. Cresça no espírito. Porque você é muito forte nas emoções. Você é forte na alma. Mas eu quero que você seja forte no espírito. Eu não consigo fazer com que você cresça. Como eu posso te dar mais? Eu te destruo. Eu te arrebento. Eu vou fazer com que você perca a sua salvação. Os abalos que eu tenho dado é para tirar de você coisas mortas. Os abalos que eu tenho dado é para tirar aquilo que se abala. Eu quero que permaneça o inabalável. Eu quero que permaneça o inabalável. Porque o abalo está sendo feito. E se você não estiver nessa condição, você vai se abalar. Os problemas vão te abalar, suas lutas vão te abalar, vão abalar sua família. Vão abalar sua família. Você não pode viver iludido, eu não posso viver iludido, nós não podemos viver iludidos. Porque o que tem acontecido lá fora é real. Amém? E nós precisamos ser pessoas lúcidas, muito lúcidas, porque tem algumas coisas que a Bíblia nos orienta que são muito sérias. A gente cresce mais no momento, cresce em Deus, mais no momento da luta do que da bênção. Mais na adversidade do que na bonança, na paz. Tem algumas coisas importantes que a Bíblia nos ensina. Você sabia que cada culto fúnebre, cada velório que nós vamos, a Bíblia diz a nós que é melhor ir lá do que numa festa? Tem gente que fala assim: nossa, que absurdo. Você vê. Quem achou um absurdo isso? Levanta a mão, seja sincero. Sabe por quê? Porque numa festa, você está vivendo de ilusão. Ali no velório você está vendo o que todo mundo vai passar e a realidade da vida. Que todo mundo vai passar por aquele momento, todo mundo vai prestar conta diante de Deus. E vai chegar a sua hora. E eu estou preparado para a minha? Você está preparado para a sua? Está entendendo? Então, a Bíblia nos ensina, não é que é melhor para comemorar, não é isso. É com o olhar espiritual. Quando você chega ali, você vê que a gente, a verdade é que a gente vive preparado só para as coisas dessa vida, né? Tem programação para as férias, tem programação para a aposentadoria, tem a programação para a previdência privada e etc, mas a gente não se preocupa com a vida após a morte. Cadê o nosso plano de salvação? Cadê o nosso bom plano de salvação? Temos um bom plano de salvação? Nós vivemos uma situação agora, esse ano, vou colocar esse ano, mas aconteceu agora. Teve uma pessoa que estava no nosso meio, que, tendo a oportunidade de virar o ano dentro da casa do Senhor, não virou. Tendo a oportunidade de entrar no propósito, fazendo um bom plantio para o ano, não fez. E dizia assim: não vou, esse ano não vou fazer nada não. Você acredita que ele tomou um tombo no banheiro e fraturou o quadril
e entrou no hospital para poder operar esse quadril e o negócio enrolou, não aparecia vaga, morreu. Pegou uma infecção e morreu. Esse ano eu não vou. Agarre ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. A gente nunca acha que talvez aquela oportunidade é um plantio que nós estamos tendo de mudar situações, de fazer um bom plantio diante de Deus. E às vezes a gente não leva isso a sério. A gente não leva, não caminha. Muitas vezes nós somos iludidos assim. Você está caminhando e a bênção de Deus está caminhando sobre você, a misericórdia, a bênção de Deus vai sobre você, vai te acompanhando. E de repente você, como você está vivendo tempos de bênção, tempos de paz, tempos de alegria, então parece que isso é natural, você se acostuma com a bênção. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não vou fazer mais isso não, não vou fazer dessa forma não, então aí ele faz com que a bênção do Senhor seja retirada da vida dele, e ele sai caminhando naturalmente como se aquela bênção estivesse sobre ele novamente, era como se aquilo fosse permanecer, se aquilo, como tudo tem caminhado em paz e na bênção, é como se aquilo fosse caminhar. Isso se chama viver de ilusão. Nós não podemos viver iludidos, nós não podemos ser apostadores, nós temos que viver por fé. Apostador conta com a sorte. Apostador conta com a sorte. Homens e mulheres de fé conta com a fé. E sabe que tem que plantar na fé. Tem que estar agindo na fé, caminhando no Espírito, vivendo no Espírito. Sabe que o único amor que te sustenta é esse aqui, ó. O amor de amigo vai embora. O amor eros vai embora, não permanece. O amor estorge vai embora. O amor ágape não, ele permanece. O amor de Deus permanece, é o que sustenta. E se o nosso amor, tem gente que diz, Deus é meu melhor amigo, cuidado, tem que ser mais do que isso. Porque se esse amigo não fizer o que você espera na hora que você espera, acabou a amizade. Se esse amigo não compactua com a atitude sua, acabou a amizade. Amém? Se esse amigo não faz aquilo que você quer, porque ele está vendo que não é bom para você, acabou a amizade. Foi embora a amizade. Eu esperava, quando eu precisei. Cuidado. Por isso, você vai analisando aí o quanto nós temos que ser profundos, quanta profundidade deve haver em nós. Amém? Olá, graças a Deus, que Deus abençoe demais a vida de todos, que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. Eu quero meditar com vocês. Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir.